Olá, meu nome é Felipe e hoje a gente vai fazer uma atualização num assunto bem importante aqui no canal, que é referente à PWA. Então, lá pela versão 15.4 do iOS, já é possível utilizar o arquivo Web App Manifest. Mas qual é a relevância dessa informação? A relevância dessa informação é que a versão 16.4 do iOS vai vir com suporte a Push Notification. E para ter acesso a Push Notification, a gente precisa dos itens básicos, né? O Service Worker, o uso da API e a permissão da API. E agora no iOS, o que é que a gente precisa ter? A gente precisa ter aquele app na home screen. Então, esse tipo de configuração é essencial se você quer ter o uso de push notifications na plataforma iOS. E como é que a gente cria este arquivo Web App Manifest? Você cria um arquivo com esta extensão. Uma vez que você faz o uso dessa extensão, você precisa fazer a inclusão da chamada do seu Web App Manifest no seu código HTML e certifique-se dessa chamada estar em todas as páginas da sua aplicação. Aqui eu tenho um exemplo bem simples, né, de um app.webmanifest e lá eu defino o nome da minha aplicação. Dentro do meu index HTML ou dentro da index da minha aplicação, eu faço a referência com link rel, defino que vai ser um manifest e passo o endereço do meu Web App Manifest. O ideal também é que esse arquivo esteja na raiz da sua aplicação. E uma vez que a gente tem isso, né, o resultado vai ser o seguinte, né, aquele arquivo bem simples que a gente criou lá, ele vai definir aqui o nome do meu arquivo quando a gente faz a instalação do nosso aplicativo. Então, neste caso, a gente está falando exclusivamente de aplicações iOS. Então, a gente está falando também do browser Safari. E como é que a gente, no iOS, utilizando o Safari, a gente faz a instalação de uma PWA? Então, tem que nas configurações do Safari, uma vez que eu abro o menu do Safari, a gente vai ter as opções de compartilhar, adicionar no bookmark e a última opção é Add to Home Screen ou adicionar a tela inicial. Então, quando a gente faz isso, né, a gente vai incluir o ícone daquela aplicação na tela inicial do nosso aparelho iOS. E uma vez, né, que você clica nessa opção, aí você vai ser redirecionado na tela de configuração de adição na tela inicial. A gente vai passar o nome sugerido que a gente definiu lá no nosso Web App Manifest, mas o usuário pode personalizar o nome dessa aplicação. E a URL, né, vai ser apontada a qual o usuário fez, né, a ação de Add to Home Screen. Então, dependendo da parte que ele esteja, se a gente não definir qual vai ser a URL de partida dessa PWA, a URL de partida sempre vai ser a URL no momento que o usuário adicionou a home screen. E agora as propriedades, né? Quais são as propriedades que a gente consegue incluir nesse arquivo? Então a gente já falou bastante sobre esse assunto aqui no canal e as regras não mudam. Mas essa lista particular de propriedades são as propriedades reconhecidas pela plataforma iOS. Então a gente tem o name, short name, scope e icons. A gente também tem mais um segundo slide com outras propriedades, mas eu vou falar bem rápido de cada uma delas. Esse nome vai ser o nome utilizado para identificar a nossa aplicação. Então não só na plataforma iOS, mas como também no Windows ou no Android, você consegue navegar pela Google Store ou pela Windows Store e fazer a instalação de uma PWA. Então, esse nome aí ele vai aparecer em diversos lugares, né, dentro do fluxo de instalação da PWA. Se você definir o short name, esse short name vai ser utilizado na tela inicial do seu iOS, né? Caso não defina, aí ele vai procurar o nome da aplicação que vai estar guardado na propriedade name. O terceiro item é o escopo. Até onde vai o escopo daquela PWA? Eu posso definir que o escopo vai ser a raiz, então tudo que está dentro daquele site vai estar relacionado à PWA. Então, por exemplo, se eu definir, né, felipe.com.br/PWA e eu defino que aquela pasta, né, /PWA é o escopo da minha aplicação, a minha PWA só vai funcionar ali dentro. Quando o usuário sai daquela pasta, ele vai ser redirecionado para um navegador e vai abrir como um site normal, o meu site. Então, se ele sair dessa pasta PWA, ele volta para a view do navegador. E essa questão de view, a gente vai ver no segundo slide, que é a forma que a gente vai exibir essa PWA. E o quarto item são as listas de ícones que a gente vai relacionar à nossa aplicação.
qualquer momento que ele fizer uma instalação, ele vai fazer a utilização desses ícones. Então, a segunda rodada de propriedades. Então, dentro dessas propriedades suportadas pela plataforma iOS, a gente tem um formato display. O formato display no iOS ele espera 2 valores: browser e standalone. Em outras plataformas, a gente vai ter o Minimal UI e o Full Screen. Outra propriedade é o Start URL. Essa propriedade foi que a gente comentou lá no começo, né? Eu posso definir qual vai ser a URL de partida da minha PWA. Toda vez que o usuário clicar no ícone que está na tela inicial, qual vai ser a URL que o meu usuário vai carregar. Além disso, né, eu posso definir um endereço específico, como também a gente pode incluir parâmetros para identificar, né, os usuários que vêm da nossa PWA e os usuários que não vêm da nossa PWA. Sétimo item é o Theme Color. Então, esse Theme Color, a gente vai ver screenshots, a gente vai ver onde é que essas cores vão aparecer. E o último item é o ID. Esse ID ainda não está disponível na versão 16.3, que é a versão atual, quando eu gravei esse vídeo. Mas na próxima versão 16.4, onde a gente vai ter suporte ao Web Push Notification e outros recursos, essa propriedade D também vai valer. Qual é o objetivo dessa propriedade D? Vamos dizer que você, num mesmo aparelho, você quer instalar uma PWA que acessa diversas contas. Então, vamos dizer que você tem aí, você gerencia várias contas de uma aplicação específica, você pode utilizar esse recurso do ID para diferenciar, né, essas instalações. Então, nesse caso, quando você define um ID, o browser vai utilizar, né, o Safari, no caso, vai utilizar esse ID para diferenciar as instalações que você tem no seu dispositivo. Depois que a gente usar essas propriedades, né, qual vai ser a mudança aí? Então, nesse caso aqui, a gente incrementou o exemplo anterior. No short name, eu utilizei o Philippe App. Então, agora, quando eu faço a instalação, vai aparecer esse nome. O display standalone. Então, este aqui é a minha PWA, esse aqui é o navegador normal. Então, qual a grande diferença aqui? No formato standalone, a gente não tem a barra de navegação. Notem que a gente tem muito mais espaço aqui para utilizar na nossa view. Enquanto no browser, né, a gente tem uma boa parte da área visível sendo preenchida pelo navegador. Mas claro que essa barra no iOS ela não aparece toda hora, né? Depende aí do contexto. A URL de partida eu coloquei aqui como a raiz, né, a barra, e coloquei uma interrogação para adicionar um parâmetro UTM. Então eu coloquei lá UTM underline PWA on. Então todo mundo que abre, né, a nossa PWA vai incluir esse parâmetro. Depois eu posso ir lá no Google Analytics e verificar, né, quais são os usuários que entram na aplicação com esse parâmetro. E o Theme Color, né, essa cor amarela aqui, é a cor que aparece no topo da minha aplicação. Então a gente consegue também definir essa barra no topo da minha aplicação. E a tela inicial, né? Depois que eu faço a instalação, aí vai ser feita a inclusão. Então a gente tem aqui o short name e além do short name, a gente tem esse ícone. A gente não definiu nenhum ícone. Como é que vai acontecer? O iOS, até na versão 16.3, ele simplesmente tira um screenshot da tela que foi instalado o PWA e gera o ícone. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer definir o ícone da nossa aplicação. Então a gente vai ver nos próximos slides. Mas o que vai mudar nas próximas versões do iOS é que quando a gente fizer essa ação, ele vai pegar a primeira letra do nome da minha aplicação, gerar um ícone com a cor mais predominante do meu site. Mas nesse caso, né, para a gente fazer a definição de ícones, como é que vai funcionar? Eu vou, primeiro, ter o cuidado com a imagem, considerando que essa imagem vai ser usada em diferentes plataformas. E como a gente sabe, né, cada plataforma tem uma forma de exibição do nosso ícone. Então aqui, por exemplo, esse item aqui é referente aos ícones do iOS. Então aqui a gente tem um ícone do iOS. Então notem, né, que quando eu criar uma logo ou qualquer tipo de informação, eu deixar bastante espaço, né, para essa imagem se adaptar ao formato do ícone da plataforma. Então esse é o cuidado principal que a gente precisa ter. Número 2 é o formato da extensão. Para segurança, utilize o formato PNG. Outras plataformas utilizam outros formatos, mas por segurança, utilize as imagens .png. Então, dê uma compressão bem legal nessas imagens e trabalhe com múltiplas resoluções. Então, quais são as resoluções que a gente precisa trabalhar?
a 192 por 192, 384 por 384, 512 por 512, 1024 por 1024. Então, essas resoluções vão ser úteis aí para diferentes plataformas e diferentes browsers. Se eu quiser apenas utilizar um formato, qual formato que eu devo utilizar? É o tamanho 512. O 512 é o que é mais aceito aí em diferentes browsers, é o formato mais seguro. O ideal é ter mais de um formato, mas se você tem apenas um formato, né, o 512 é o formato recomendado. Agora sim, se eu quiser incluir os ícones, então vou utilizar a propriedade icons, vou passar esses valores aqui dentro de um array com cada tamanho específico. Então, por exemplo, eu tenho aqui um objeto com o tamanho 512 por 512 e eu tenho outro objeto com o tamanho 1024. Então, vou passar o endereço da imagem, o tipo da imagem, o tamanho e assim a gente tem a definição do nosso ícone. Então tá aqui o íconezinho. Agora que eu defini a imagem, né, a gente não tem mais um screenshot e sim o ícone que a gente fez o upload lá e passou dentro do nosso Web App Manifest. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se tiver aí sugestão de conteúdo, pode deixar nos comentários. Se ainda não assina o canal, assine o canal e até o próximo vídeo. Falou, tchau!